A Igreja Presbiteriana de Ipanema e Leblon sente-se muito honrado de poder conversar com você. O texto para a nossa meditação esta tarde encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, e o capítulo é de número 18, os versículos de número 9 até o número 14, e fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus estava extremamente angustiado com o comportamento dos homens da religião, e os fariseus pertenciam a uma seita que significava o termo fariseu, os justos. Eram homens que se consideravam justos, corretos, que seguiam a lei de Deus. E em função disso começaram a desprezar os demais. Jesus nos conta uma parábola para exemplificar como não devemos agir na nossa vida de fé. 2 homens foram ao templo, um fariseu e um publicano. O publicano era um cobrador de impostos, e como tal, era um homem que era bastante desprezado, que cobrava a mais para poder ficar com o seu ganho. E além disso, estava cobrando para uma nação estrangeira. Israel estava submetido ao domínio de Roma. O fariseu dirigiu-se a Deus e começou um autoelogio muito grande. Falava de suas virtudes, da sua justiça, da sua capacidade de administrar as coisas da fé. Falava a Deus coisas maravilhosas a respeito dele mesmo. Já o publicano não tinha nem coragem de levantar os olhos para Deus e batia no peito e pedia a misericórdia do Senhor. Jesus diz que esse homem que entrou no templo para se glorificar, para se gloriar, saiu do templo vazio, saiu do templo não justificado, mas aquele que entrou e reconheceu a sua própria miserabilidade diante de Deus, reconheceu que era um pecador, esse saiu justificado diante do Senhor. Chama o Senhor Jesus a atenção para que nenhum de nós se glorie diante de Deus a respeito de coisa alguma. E pelo contrário, que comecemos a olhar para todos os demais com um olhar de caridade, com um olhar de amor, com um olhar de compreensão. E que entendamos que a vida é muito difícil de ser vivida dessa maneira, sendo pisado pelos demais. Pelo contrário, devemos estender a mão e ajudar os que estão caídos a que se levantem. Pense nisso, seja feliz, faça-nos uma visita aqui em Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 1008, às 18 horas, todos os domingos. Deus abençoe você.